Vocês certamente já ouviram falar nisso hoje, né? 8 de julho de 2024. Hoje faz exatamente 10 anos do 7-1. O 7-1 virou sinônimo até de, né, de qualquer problema que a gente enfrenta na vida, de alguma grande reversão de expectativa, né? Pô, o fulano tomou de 7-1 hoje, tomou uma bronca do chefe, pô, tomou um 7-1 hoje, né? Virou o 7-1 virou sinônimo de um problema, virou sinônimo de um obstáculo, de uma derrota em qualquer segmento da vida, né? Olha, determinada empresa perdeu um determinado negócio, tomou de 7-1 do rival, porque foi de fato, né? Aí é um negócio totalmente pessoal, né? Também não tem importância nenhuma, né? Mas eu acompanho esporte já faz algum tempo, né? Claro, mais atentamente o futebol, mas outros esportes também. Eu acho que foi a pior derrota da história do esporte. De qualquer modalidade. Você tem uma seleção pentacampeã do mundo que vai jogar uma Copa do Mundo em casa depois de mais de 50 anos, certo? A Copa no Brasil tinha sido realizada em 1950. 50 mais 50, 2000, 64 anos, certo? 2014. Então, e é um país que ama futebol, o país do Rei Pelé, 5 vezes campeão do mundo. Tinha toda uma expectativa pela Copa do Mundo no Brasil, não é? Não uma expectativa de vitória necessariamente, porque ganhar uma Copa do Mundo é difícil. Você pode perder a Copa do Mundo. Aliás, é mais frequente, muito mais frequente para toda a seleção perder do que ganhar a Copa do Mundo. Quem mais ganhou foi o Brasil com 5 títulos. Mas é claro que pelo fato de a Copa acontecer no Brasil, acontecer na América do Sul, fazia muito tempo que uma Copa do Mundo não acontecia na América do Sul, né? Na América do Norte, o México em 86, depois 90 a Itália, 94 Estados Unidos de novo lá, 98 França, 2002 Coreia e Japão, 2006 Alemanha, 2010 África do Sul, 2014, né? Quer dizer, esse lado do mundo não viu uma Copa do Mundo desde 1994. E aqui embaixo, América do Sul, então, né? Foi 50, 54, 58, 62 no Chile, 70 no México, foi 62, né? Então tinha toda uma expectativa pela Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E a expectativa foi frustrada logo no início do torneio, né? Porque a seleção jogando aos trancos e barrancos, né? Passou pelo Chile nas oitavas de final. Antes tivesse ficado no Chile, né? Se tivesse ficado no Chile, nós estaríamos aqui lamentando como é que o Brasil, pentacampeão do mundo, é eliminado pelo Chile, né? Mas se tivesse sido eliminado pelo Chile, não teria acontecido o 7-1, né? Nas quartas de final, né? Foi que nós enfrentamos o Chile. E aí vem o jogo contra a Alemanha, lá no Mineirão, né? É aquele tipo de coisa, todo mundo se lembra, né? Vocês se lembram onde vocês estavam no dia do 7-1, né? O que é que vocês fizeram? Onde vocês assistiram ao jogo? É tipo morte do Ayrton Senna. Todo mundo sabe onde estava, o que estava fazendo, como ficou sabendo. Morte dos Mamonas Assassinas. Meio que também todo mundo sabe, né? Pô, aquele dia eu fiquei sabendo assim, eu fiquei sabendo assado, eu estava em tal lugar. O dia do 7-1 é isso. Foi, claro, vamos aqui guardar as devidas proporções, né? É uma disputa esportiva, por pior que seja o resultado, é uma disputa esportiva. Nada a ver com uma morte. Mas o trauma é tão impactante quanto. Não a dor, o trauma. Não estou comparando aqui morte de ninguém com derrota em esfera esportiva, de maneira alguma. Mas é tão traumático que você não se esquece do que estava fazendo, com quem assistiu ao jogo, como assistiu ao jogo. E hoje, inúmeras histórias. Aliás, se vocês quiserem mandar aqui no nosso chat, onde vocês estavam no dia do 7-1? Estavam fazendo o quê no dia do 7-1? Hoje eu estava lendo que boa parte da seleção está jogando aqui no Brasil. Se você quiser colocar aí na tela de novo, Thiago, aquela escalação lá. Eu sou contra deixar alguém marcado por um determinado evento. Você não pode resumir a vida de um indivíduo a um episódio, por pior que seja aquele episódio.
em nenhuma área de atuação, né? Mas você tem hoje, olha, aqui o camisa 17, que é o Luiz Gustavo, tá jogando no São Paulo. O Hulk no Atlético Mineiro. O Marcelo no Fluminense. O Bernard, alegria nas pernas. Você lembra? Coitado, esse ficou marcado, né? Ele voltou pro Atlético Mineiro. Semana que vem deve reestrear no Atlético Mineiro. O Filipão foi justificar a escalação dele dizendo que esse menino tem alegria nas pernas. Porque ele driblava, corria muito, etc e tal. Fernandinho tá no Atlético Paranaense. O Oscar não tá aqui. O Dante não tá aqui. O Maicon parou. O Júlio César parou. O Fred é diretor do Fluminense. Assim, os caras estão tocando a vida. O Filipão, depois disso, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, né? Ele conseguiu continuar a carreira dele. O curioso, eu estava vendo esses dias esse levantamento, essa seleção do 7-1 aí, foi a seleção, depois da seleção de 2002, que foi campeã do mundo com o Filipão, foi a seleção que chegou mais longe numa Copa do Mundo. Nem entre 2002 e 2014, e nem a partir de 2014 até agora, o Brasil conseguiu chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Ou seja, o nosso melhor resultado em Copa do Mundo é a seleção de 2014. É a Copa de 2014. Eu repito o que eu disse aqui. Acho que foi a pior derrota da história do esporte. Nunca vai ser possível devolver essa derrota, a não ser que houvesse uma Copa na Alemanha, nós fôssemos jogar a semifinal contra a Alemanha e metêssemos 7-1 neles lá. Não sendo assim, não tem como devolver. Alguém pode dizer o seguinte, mas e se um dia o Brasil ganhar a Copa do Mundo na Alemanha? Vocês concordam que é um resultado normal? Vamos imaginar que esse jogo aí tivesse terminado 2-0 para a Alemanha. A semifinal, o Brasil perder para a Alemanha é absolutamente corriqueiro, normal, assim como o Brasil ganhar da Alemanha por 2-0, seja aqui, seja na Alemanha. Então se a gente for à Alemanha numa Copa do Mundo e ganhar deles lá na semifinal de 2-1, 3-1, não vai devolver a derrota. Tem que ser humilhação para devolver. Você tem de humilhar o adversário, né? Desse ponto de vista, do ponto de vista esportivo, sempre, pelo amor de Deus, né? É como alguns amigos corintianos dizem, né? Qual foi a pior derrota da minha vida como corintiano? Aquela semifinal pro Palmeiras de Libertadores da América. Se você perguntasse para qualquer palmeirense, antes do jogo, como ele gostaria de se classificar para a final da Libertadores da América, ele ia falar assim, o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo por 4-3, se eu não estiver enganado. Perdeu o primeiro jogo. Ganha o segundo jogo por 4-3. Vai para os pênaltis. E o que acontece nos pênaltis? O maior craque daquele momento e um dos maiores da história do Corinthians, o Marcelinho Carioca, perde um pênalti pego pelo Marcos, o maior goleiro da história do Palmeiras. Como é que você devolve isso? Não tem como devolver. Se um dia o Corinthians ganhar de 1-0 numa Libertadores e eliminar o Palmeiras, tudo bem. Um eliminar o outro é do jogo. O problema é o jeito que acontece. Isso você não devolve mais. Você tem de dormir com esse, né, botar a cabecinha no travesseiro e falar assim, essa aqui eu vou ter que entubar, né? Não tem mais jeito. Então, para devolver aquela derrota, só se o Corinthians conseguisse eliminar o Palmeiras numa semifinal de Libertadores, ganhando pelo mesmo placar que perdeu o primeiro jogo, indo para os pênaltis. E aí você tem de pegar duas figuras tão simbólicas que não existem mais. Nesse momento aqui, pelo menos não existe. Então, você não tem como devolver isso, né? É entubar. E acho que naquele momento pesou o psicológico para a seleção brasileira, né? Não tem como não ser isso, não é? Porque não teve... Hoje, aliás, eu vi uma entrevista do Miller, que era centroavante da Alemanha, no Sport TV, se eu não estiver enganado. E ele falava isso, olha, se você pegar todas as estatísticas da partida, o Brasil foi melhor em tudo. Ou seja, o Brasil, em determinado momento, conseguiu competir. A única, entre aspas, estatística em que a Alemanha superou o Brasil foi no número de gols. Porque a Alemanha ia para a área do... Aliás, hoje eu estava revendo as narrações do Galvão Bueno, dos gols da Alemanha. Um negócio espetacular. Aliás, que falta faz o Galvão Bueno, né? Uma pena não ter o Galvão Bueno mais narrando. Primeiro porque é um gênio. Eu sei que tem gente que pode falar, mas o Galvão é isso, o Galvão é aquilo. É uma questão de gosto, né? Agora, a TV Globo não entregaria eventos pelos quais ela paga ou pagava bilhões de dólares,
bilhões de reais, perdão, milhões de dólares na mão de um coité, né? Entregou durante 30 anos nas mãos do cara que devolvia a ela o investimento que ela fazia na aquisição daqueles direitos. E devolvia com credibilidade, com inteligência, com audiência, com bordões que ficaram popularizados no imaginário das pessoas, tipo é tetra, né? É tetra, quem não se lembra disso, né? Fez uma falta danada o Galvão Bueno. Hoje eu tava vendo as narrações dos gols. Chega uma hora que ele meio que desiste, sabe? Ele fala, o que tá acontecendo aqui? A narração é muito boa, se vocês puderem procurar, procurem, porque é bem interessante de acompanhar. Mas eu fiquei com a sensação, vocês viram ali o Marcelo segurando a camiseta do Neymar, né? O Neymar não jogou porque o Zúñiga, você lembra? Um jogador da Colômbia, foi subir para disputar uma bola com o Neymar e ele dá uma joelhada nas costas do Neymar. O Neymar teve uma contusão, o Neymar vinha bem na Copa do Mundo até. Tem uma contusão e não joga mais na Copa do Mundo. Acho que isso pode ter abalado os caras, mas acho que foi... Não é medo, né? E não é medo no mau sentido, mas foi... Eu acho que criaram um ambiente de tanta ansiedade, sabe? No sentido de não podemos errar, chegou a hora, é em casa, tem de ser agora, estamos perto da final, estamos perto de um título histórico, porque se esses caras ganham uma Copa do Mundo no Brasil, né, acho que nós podemos imaginar no que eles seriam transformados em heróis nacionais, né? Uma final contra a Argentina, porque a Argentina se classificou do outro lado da chave. Imagina, Brasil e Argentina, era a final dos sonhos, né? Uma Copa no Brasil. Quem você quer ver na final no Maracanã? Brasil e Argentina, óbvio, né? E eles chegaram, nós não chegamos. Eu considero essa uma derrota completamente atípica, completamente fora, óbvio, 7-1, né? Foi a pior derrota da história do esporte. Muito por uma questão psicológica. Não há critério técnico ou tático que justifique uma derrota por 7-1. Qualquer justificativa seria válida para uma derrota comum. Olha, o Alegria nas pernas não voltou para marcar o lateral alemão, o Brasil tomou o gol, o Júlio César frangou num gol, o Marcelo cometeu um pênalti que não podia ter cometido. Essa justificativa você busca num jogo normal, né? 2-1, 2-0, 1-0, 1-1, desclassificação nos pênaltis. Agora, num 7-1, não tem justificativa, né? O meio-campo, isso, mas o ataque, aquilo. Não é esse o problema. O problema foi cabeça. E tudo bem, acontece, né? A pressão, de fato, deve ter sido enorme para os caras. Jogar em casa. Enfim, uma obrigação de ganhar, né? Acho que eles mesmos se impuseram. Não temos de ganhar, porque somos o Brasil, a Copa era em casa. E aí, acho que deu uma pifada, não sei. Eu tenho essa sensação. O problema é que pifou de vez e até hoje não conseguiram encontrar tomada, né? Para religarem a energia. O que aconteceu depois? Depois dessa eliminação aí, trouxeram de volta o Dunga, se lembram? Era o Filipão, obviamente ele foi embora. Aliás, estava falando do Filipão e do Galvão. O Filipão ficou chateado com o Galvão, né? Eu não sei o que esses caras esperam também. É claro que você pode pesar a mão aqui ou acolá numa crítica. Mas é o seguinte, a seleção brasileira perdeu de 7-1. O narrador está ao vivo na TV Globo, transmitindo aquele jogo para o país inteiro ligado no Galvão. O que o Filipão esperava, né? A não ser pedras. E foram lançadas pedras. Nada pessoal, nada particular, mas as críticas do Galvão foram duras como tinham de ser. Porra, ele estava ali transmitindo ao vivo um evento histórico, que é a seleção brasileira tomando de 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo em casa. E o Filipão ficou chateado com o Galvão. Tanto é assim que não quis gravar depoimento pro documentário do Galvão na TV Globo, né? Parece que eles não se falam até hoje, por parte do Filipão, não por parte do Galvão Bueno, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.